porque uma das matérias que eu venho pesquisando ao longo da minha vida é a pobreza e é a desigualdade. E, claro, a Oxfam é uma entidade muito idônea e respeitável, produzindo dados, mas não só produzindo dados, produzindo ações. E no caso da Amazônia, existe, vamos dizer assim, para compreender essa relação entre o que a Oxfam pesquisa em âmbito mundial e a nossa região amazônica, é que a Amazônia é muito particular. As relações econômicas, sociais, políticas, elas não se dão semelhante a outros lugares no mundo. Tem que compreender como se formou a Amazônia, como é que se produz a riqueza e como que ela se concentra. E como o tempo não é muito amplo, eu vou rapidamente falar disso, porque eu acho que para entender a Amazônia tem que entender, se o problema é concentração de riqueza, tem que entender de onde vem a riqueza na Amazônia. Ao longo do tempo, a Amazônia, como é vista hoje, o celeiro do mundo, foi sendo um alvo de ataques de expropriação dessas riquezas, de concentração, mas diferente de São Paulo, por exemplo, diferente da Europa, por exemplo, porque foi o que a gente chama tecnicamente de economia de enclaves. Grandes projetos foram sendo colocados, né, para o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal e a exploração dessas riquezas. Mas isso não trouxe para a Amazônia uma melhor condição para a sociedade amazônica, para os povos originários, para os quilombolas, para os indígenas, e agora, mais do que nunca, difundida aí a situação dos Yanomamis, com a ida do presidente Lula ontem, a revelação do descalabro que esses povos foram entregues, isso é um resultado, um exemplo apenas da pobreza na Amazônia, que ela se expressa de várias maneiras, a concentração, a facilitação do acesso às riquezas, inclusive com recursos públicos, financiando esses projetos, mas que acabam por não mudar a condição da maioria da população atingida, inclusive trazendo mão de obra de outras regiões do país, e as empregando na Amazônia, e não aproveitando, capacitando a mão de obra amazônica, o que gera um escandaloso processo de empobrecimento da população e, pior, de deslocamento das riquezas amazônicas para outras regiões do país, mas principalmente para fora do Brasil, apropriadas pelo capital internacional. Então, por isso que a região norte é a região mais pobre do Brasil hoje em dia, não é o nordeste, é o norte. E é a região mais rica também, naturalmente falando, mineralmente falando, e humanamente falando. E isso vamos dizer assim, inclusive escapa às análises mais generalizantes quando se olha para a realidade do Pará, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, sem incluir o problema dos povos originários, o problema da demarcação das terras indígenas, o problema das políticas públicas, o problema da ciência e da tecnologia que não são aplicadas e utilizadas para reverter esse quadro, mas muitas vezes para agravá-lo.